e nós estamos com mais um Minha Amigo de Céu. E hoje nós vamos falar de São Paulo. São Paulo que tem umas características um pouco diferentes. Nós que somos acostumados a ver alguns santos que desde sempre já tinham uma experiência com Jesus, desde a infância, como Santa Teresinha. São Paulo foi de perseguidor dos cristãos até um grande apóstolo que pregou o evangelho, que até hoje marca as nossas vidas e a vida de muitas pessoas. São Paulo, desde pequeno, ele foi conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele estudou tanto que ele se tornou um profissional e virou um fariseu. E o que é um fariseu? Era um tipo de judeu que naquela época seguia as leis à risca, ou seja, ele era muito extremista. E por isso, eram um dos motivos que ele perseguia Jesus, porque Jesus era um revolucionário naquela época. Paulo era um dos mais temidos naquela época e até instaurou perseguições. Ele perseguia cristãos, que naquela época eram chamados de nazarenos, porque Jesus de Nazaré. E um dos episódios em que ele esteve presente, um dos episódios que Paulo esteve presente foi o apedrejamento de Santo Estevão. Santo Estevão estava em via pública e foi apedrejado até sua morte. E São Paulo estava lá e consentiu, e dentre outras tantas mortes. Conta-se também que as perseguições que ele liderava faziam com que os perseguidores entrassem em casas de mulheres e homens inocentes e matassem, levassem essas pessoas apenas pelo fato de elas serem cristãos. Uma curiosidade que marca a conversão de São Paulo foi a sua viagem a Damasco. Saulo, como era o seu nome antigamente, ele estava indo de Jerusalém até Damasco e no meio do caminho ele viu uma grande luz e ficou cego. E a partir daí ele foi interrogado por Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve uma experiência com o próprio Jesus. E passados 3 dias, cego, Ananias o encontrou no caminho e o curou. E assim ele também o batizou e Saulo virou Paulo e depois virou cristão. E passou a pregar o evangelho junto com Pedro e com Tiago. Outra curiosidade é que as suas viagens missionárias ocasionaram várias transformações na crença religiosa e até filosófica da época. Ele deixou um legado histórico, porque por onde passava, Paulo escrevia várias cartas, entre elas totalizando são 13, que vai de cartas a Filemon, cartas aos romanos, aos coríntios, e que ele sempre fazia a perseverança da fé, para que as pessoas não vacilassem na fé, para que perseguissem o rumo à santidade que era o evangelho. Uma outra curiosidade é que Paulo foi preso, ele teve 7 prisões durante a sua vida, mas em uma delas ele foi preso porque ele tinha... E em um desses episódios da sua prisão, ele tinha sido levado por um sonho à ilha Macedônia. Deus ele havia revelado durante um sonho que ele precisava evangelizar na Macedônia. E chegando lá, ele foi preso. E sem saber o que fazer, rogando a Deus, mas com uma santa paciência, Deus enviou um anjo que o libertou. E ali ele conseguiu cumprir o seu dever de evangelizar. E algo muito interessante que a gente pode ver sobre a vida de Paulo é que ele foi um homem totalmente transformado pela experiência do amor de Deus. Como eu ia falando no início, nós muitas vezes somos acostumados a ver santos que desde sempre tiveram uma experiência com Jesus e que não tiveram aquela grande conversão. E ele é um dos grandes e tantos santos que ele, podemos dizer, foi da água para o vinho. Porque Paulo, ele tinha um temperamento um pouco forte. Se nós formos olhar os temperamentos analisados pela psicologia, existem 4. E Paulo tinha um temperamento chamado colérico. Se você quiser pesquisar mais, entra na nossa página com o Shalom, tem lá temperamentos. Você pode pesquisar que tem um curso falando sobre isso. E Paulo era então um temperamento colérico. Colérico significa o quê? Ele era uma pessoa muito determinada, tinha grandes habilidades, inclusive a habilidade da liderança. Era uma pessoa muito prática, com ideais muito fortes, muito convicto, mas em contrapartida ele era egocêntrico, intolerante, impaciente, raivoso. São as características do colérico e que batem certamente com a história de Paulo. Só que após essa experiência de se encontrar com Jesus, de ter essa vida transformada por ele, podemos dizer que essas
qualidades, né, que esse temperamento ele foi sendo transformado pelo amor de Deus. Então ele já era determinado, já era habilidoso, líder, prático, e ele usava tudo isso contra os cristãos. De repente Deus usou todas essas habilidades para que ele pudesse evangelizar, para que ele pudesse ir atrás do povo cristão. Então essas características, né, que Paulo tinha, a determinação, a habilidade, a liderança, a praticidade, Deus utilizou, né, o que antes era para algo ruim, Deus utilizou para ser uma via de evangelização. Então ele conseguiu alcançar muitas pessoas, né, evangelizar através desses seus atributos no seu temperamento, que antes era algo que o levava a ser uma pessoa ruim. Né? E entre isso até as características que eram ruins, né, Deus também transformou. Como eu tinha dito, o egocentrismo, eu acredito que Deus tenha transformado para o teocentrismo, porque a partir da experiência dele com Deus, Deus passou a ser o centro da vida dele, a ser aquilo que ele percorria, o objetivo dele. A sua impaciência se tornou uma paciência, em que ele conseguia prestar a voz de Deus, conseguia ouvir aquilo que Deus queria, né, como eu dei o exemplo do sonho, em que durante a vida dele ele tinha uma intimidade com Deus, na qual ele conseguia ouvir pacientemente aquilo que Deus pedia e também ir atrás, né, realizar aquilo que Deus o pedia. E a sua raiva, né, que eu acredito que aquela sede de raiva tornou-se uma sede por justiça, uma sede por evangelizar. Né, Deus transformou até aquilo que talvez aos olhos humanos não seria uma coisa boa, não seria algo bom para evangelizar, mas Deus transformou e levou para algo positivo. E é assim que Ele faz com as nossas vidas. Às vezes a gente acha que tem uma característica que isso aqui Deus ele nunca vai utilizar. E de repente Deus fala assim, não, sabe esse seu pior defeito? Vou transformar ele numa coisa boa. E aí vai ser a via de Deus, vai ser a sua via de salvação e o modo de você tocar a vida de outras pessoas. Né? E foi assim com Paulo. E sobre a sua morte, né, não se sabe ao certo. Né? O que as histórias contam, o que a Bíblia conta, é que ele foi decapitado durante o governo do imperador Nero. Né? Ele foi preso, foi decapitado, mas o que é relatado na Bíblia é que, até uma das últimas cartas que ele escreve, que ele diz que ele passou pelas dores que ele tinha que sofrer. Isso é parafraseando, falando de uma forma simples, né? Ele passou pelas dores que tinha que sofrer, passou por todas as perdas e por todos os ganhos, mas no final ele ganhou a corrida, né? Ele ganhou o prêmio alto, que era o prêmio da fé. Né? E Paulo é um grande exemplo de conversão para nós, de saber que o amor de Deus, a ação de Deus na nossa vida pode nos transformar profundamente. E é isso, shalom. Até o próximo Em Amigo do Céu.